Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar seguimento ao estudo do processo administrativo na esfera federal e antes disso eu quero lembrar-lhes que nessa semana nós não temos aula nesta sexta-feira e na outra sexta-feira, aliás, nessa quinzena nós não temos aula, mas mesmo assim a recomendação da direção do curso é que seja postada a aula de Direito Administrativo 3, tendo em vista que nós só temos uma aula por semana, não é concebível que nós fiquemos 15 dias sem ter aula de Direito Administrativo 3. Então eu posto essa videoaula para vocês, vou postar o material de processo administrativo na esfera federal e vocês têm atividade no dia 24 e na quinta-feira seguinte também uma prova no estilo remoto que está sendo elaborada pela faculdade, está sendo elaborada pelos professores e vocês vão receber todas as recomendações de como responder essas questões, de como as notas vão ser lançadas para vocês no SIGA, ok? Qualquer dúvida, também não se acanhem, pode mandar mensagem que dentro do conhecimento que nós professores temos, nós vamos responder a vocês a respeito dessa manipulação do sistema da faculdade para essas atividades avaliativas remotas, ok? Então nós vamos continuar o nosso estudo a partir do processo administrativo na esfera federal. Na última aula nós já falamos sobre os princípios e critérios do artigo 2º da Lei 9784, então é importante que vocês tenham com vocês aí a Lei 9784 aberta, para que a gente possa fazer a leitura de alguns artigos. Apenas relembrando, a Lei 9784 é uma lei que tem caráter federal, portanto ela vai nortear o processo administrativo na esfera federal, aquele processo administrativo que tem caráter genérico e subsidiário, porque normas especiais vão disciplinar processos administrativos especiais, como, por exemplo, o processo administrativo licitatório. Então, a 9784 vai nortear o processo administrativo apenas na esfera federal. Portanto, o processo administrativo de municípios e estados, bem como suas autarquias e fundações, vão ser norteados por leis próprias, que normalmente seguem as próprias prescrições da Lei 9784. Ok? Então, não entram nesse estudo o processo administrativo previdenciário, o processo do Ministério do Trabalho, o processo licitatório, porque isso tudo é discutido dentro das disciplinas especiais, ok? Nós falamos de alguns princípios e critérios especiais, como o princípio da legalidade, falamos da necessidade de motivar os atos decisórios dentro do processo administrativo, falamos da divulgação, falamos do princípio da oficialidade, da proibição de cobrança de despesas processuais, exceto as que são previstas em lei, da faculdade de acompanhamento por advogado e assim por diante. Nós vamos começar a aula de hoje propriamente dita nos aspectos especiais que estão aí no material de vocês. E para começar o estudo dos aspectos especiais, eu gostaria só de elencar os direitos dos administrados e o dever dos administrados no processo administrativo. Quais são os direitos dos administrados? Primeiro, receber tratamento condigno das autoridades e o de ser assistido facultativamente por advogado. Então é normal que ao ser intimado para ingressar no processo administrativo, o administrado receba essa informação de que ele pode facultativamente ser assistido por advogado. Então não é uma necessidade. O advogado não é necessário no processo administrativo, mas ele é facultativo. A presença do advogado é facultativa. Também é um direito do administrado ter ciência dos atos nos processos em que seja interessado. Então é necessária a notificação do administrado no processo administrativo que ele é parte e é permitida a consulta aos autos e extração de cópias sempre que necessário. Isso é uma observação importante, pessoal, porque no processo administrativo, vocês devem se lembrar da nossa primeira aula, nós não temos a figura de um processo tripartite, onde o Estado é simplesmente o julgador. No processo administrativo, o Estado é parte e a outra parte é o administrado. Então, o Estado, enquanto parte, ele também é julgador. Afinal de contas, estamos julgando um processo administrativo no interesse da administração pública, afinal de contas, o interesse da administração é inderrogável. Então, nós temos
um processo bilateral, diferentemente do processo judicial. Então é importante nós falarmos sobre esses direitos dos administrados, porque nós estamos diante de um processo em que o Estado é a parte oposta e também é o juiz do processo, ok? E temos também os deveres dos administrados. E quais são esses deveres dos administrados? Agir de forma leal e de boa fé e na observância da veracidade das suas afirmações nos autos do processo administrativo, sejam as afirmações escritas ou sejam as afirmações colhidas em interrogatório. Deve também prestar todas as informações que lhe forem solicitadas e não agir de modo temerário, ou seja, de não agir de forma que pode prejudicar o interesse da administração. Afinal de contas, o interesse da administração é o interesse de toda a coletividade. Lembrando que o processo pode ser deflagrado de ofício pela administração ou por provocação do próprio interessado. Como que vai ocorrer a formalização do requerimento administrativo que vai dar origem a um processo? A parte ela precisa se identificar na sua petição à administração, indicar os órgãos ou o órgão ao qual ele se dirige para a inauguração daquele processo administrativo, tem que se identificar e expor de forma completa os fatos e os fundamentos do seu requerimento. Então, por exemplo, se eu quero inaugurar um ato administrativo perante a Prefeitura de Ubá, que vai solicitar da administração a formalização de um alvará de funcionamento de um estabelecimento. Como que isso se dá? Nós vamos inaugurar um processo administrativo enquanto interessados na concessão desse alvará, vamos formular um requerimento ao secretário de Fazenda do município de Ubá, indicando que essa petição é dirigida a ele, fundamentando os fatos e os atos que nós queremos que sejam proferidos pelo município e quais são as condições legais que nós reunimos que vão nos permitir receber esse alvará da administração. Normalmente, a própria lei que versa sobre esses procedimentos específicos traz o formato dos requerimentos, traz modelos de requerimentos, mas quando eles não são fornecidos pela administração, uma simples petição pode ser dirigida à autoridade que nós entendemos competente para a prática daquele determinado ato. E é normal, é natural que se instaure um processo administrativo a partir dessa formulação desse requerimento, ok? Próxima observação acerca do processo. A instrução do processo administrativo. Como vão se dar essas formas de instrução no processo? O processo administrativo ele pode ser instruído por documentos, ele pode ser instruído por oitivas de pessoas que têm conhecimento acerca de determinado fato, ou pode ser instruído de duas formas especiais do processo administrativo previstas na 9784, que é a consulta pública e a audiência pública. A audiência pública está prevista no artigo 32 da 9784 e a consulta pública no artigo 31. É importante frisar que a audiência e a consulta pública normalmente são empregadas naqueles processos administrativos de licença ambiental, são previstos nos processos administrativos de instalação de estação de rádio base, aquelas antenas de celular, as antenas de televisão, e eles servem para colher a opinião da coletividade, seja opinião técnica ou opinião daqueles que vão ser diretamente influenciados pela prática de um ato administrativo, acerca daquilo que é discutido no feito. Então, o que é a consulta pública? Na consulta pública, a administração procura obter a opinião de pessoas e entidades sobre um determinado assunto. E como que ele vai buscar essas informações? Ele vai formalizar esse desejo de colher essas informações do público, normalmente através das páginas eletrônicas dos respectivos órgãos, e vão colher as manifestações formalizadas dessas pessoas de forma escrita. Já a audiência pública é uma reunião que busca colher as manifestações orais e provocar os debates da coletividade que vai ser influenciada por uma determinada decisão no curso de um processo administrativo, mas de forma oral. A audiência pública, eu cito como exemplo, as reuniões que são necessárias no processo de formulação do plano diretor. O plano diretor, vocês ainda vão estudar em Direito Ambiental com o professor Buda,
É um instrumento normativo necessário para os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, que são normas de organização do espaço urbano, como espaços de vetor de crescimento da cidade, de expansão urbana, e que necessariamente, como regra de validade, devem proporcionar audiências públicas para colher da cidade, colher da população informações, necessidades da coletividade que vão constar do plano diretor. Então, são formas de instrução de processos administrativos peculiares desse processo, diferentemente do processo judicial que vocês estudam até agora. Não tem a função de consulta, não existe a instrução por consulta pública e por audiência pública no processo judicial em direito probatório que vocês estudam nas disciplinas de processo civil. Ok? Próxima observação é o dever de decidir. A administração deve decidir os processos administrativos e dar resposta às reclamações e solicitações formuladas pelos interessados. É importante a gente ler esse dispositivo do artigo 48 lá na 9784. O que está escrito no artigo 48? A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Para aqueles que já fazem estágio em escritório de advocacia, no NPJ ou até no Poder Judiciário, seja no GESP ou seja na Vara da Infância e Juventude, um dos requisitos para as ações de medicamento, por exemplo, é a negativa da administração. E a negativa da administração de fornecer um medicamento é justamente a resposta da administração a um requerimento formulado pelo interessado. O interessado vai até a farmácia da prefeitura, manifesta a necessidade de receber aquele medicamento de acordo com um relatório de acesso à justiça ou um receituário de um médico, e aí a administração vai se negar a fornecer aquele medicamento, normalmente sob o argumento de que não compõe as suas listas próprias de dispensação de medicamento, e aí vai receber a negativa do Estado, de acordo com essa regra do artigo 48, vai receber a negativa do Estado de fornecimento daquele medicamento para proporcionar o acesso à justiça. Ok? Mas, via de regra, não é necessário o esgotamento da via administrativa para o acionamento do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio do acesso à justiça. Exceto para alguns casos onde o esgotamento da via administrativa é necessária antes do ajuizamento de uma ação judicial. Raras exceções. Então, um dos exemplos de dever da administração de decidir é justamente esse do pleito de dispensação de medicamento, para aqueles que já fazem estágio nessa área conseguirem visualizar. Ok? Próxima observação é o dever de motivar os atos decorrentes do processo administrativo. E o que é a motivação? É a explicação dos fatos e fundamentos que vão dar suporte à prática de um determinado ato. Então, não é simplesmente o administrador dizer o que ele quer ou dizer o resultado que ele quer daquele processo administrativo. Ele deve indicar os fatos e fundamentos que vão suportar aquela decisão que ele proferiu no ato administrativo, resultado do processo. Então, a motivação dos atos administrativos, vocês já estudaram lá no estudo dos atos administrativos. Aqui eu estou afirmando para vocês que a decisão no processo administrativo também deve ser fundamentada, ok? Mas é interessante que a fundamentação da prática do ato, resultado daquele processo administrativo, ele pode adotar de outros atos que são praticados no curso do processo. Ele pode acolher como fundamento da sua decisão, por exemplo, pareceres, informações, as provas que são colhidas na instrução do processo administrativo e invocar essas razões como razões de decidir. Então é muito comum na decisão de um processo administrativo nós vemos a autoridade ou colacionando trechos de pareceres ou invocando a razão de decidir exposta num parecer para manifestação de vontade constante de um ato administrativo. E eu trouxe para vocês o rol de atos que exigem expressa motivação no curso de um processo administrativo. Então, quais são as decisões administrativas que exigem necessariamente motivação? São aquelas decisões que neguem, limitem ou afetem direitos, decisões que imponham ou agravem deveres, encargos e sanções, decisões que permitam a dispensa e a inexigibilidade de licitação, então a dispensa e a inexigibilidade têm que ser motivadas,
as decisões que decidam processos administrativos de recrutamento público, ou seja, de concurso público ou de processo seletivo simplificado nas hipóteses legais, as decisões em recurso administrativo, as decisões que deixem de seguir jurisprudência sobre determinada questão administrativa, as decisões que indiquem reexame de ofício, ou seja, a administração percebe de ofício que errou em uma decisão administrativa e vai decidir espontaneamente rever aquela decisão que ele havia proferido antes. E também as decisões que impliquem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos. Isso tudo vocês já estudaram lá em atos administrativos, mas é importante a gente revisar aqui, porque o ato decisório é o resultado do processo que nós estamos estudando agora, ok? Então, essas são as observações acerca do processo administrativo e nós podemos entrar também ainda nessa aula no recurso administrativo, né? No estudo do recurso administrativo. Quem pode interpor um recurso ou como um recurso é cabível? A autoridade, ao final do processo administrativo, depois de colher as provas que ele entende pertinentes para o esclarecimento da matéria, ele vai proferir uma decisão, vai proferir um ato administrativo decisório, de acordo com as regras do ato administrativo que vocês já estudaram, vai notificar o interessado acerca do resultado daquele ato administrativo que ele praticou. Afinal de contas, esse ato pode gerar efeitos na vida do interessado daquele ato administrativo, como questão tributária, por exemplo. E aí ele vai ter um prazo, o administrado vai ter um prazo para recorrer daquela decisão. E a lei estabelece que o processo administrativo deve tramitar no mínimo por 3 instâncias. Então, é necessário, a legislação prevê hipóteses de recurso administrativo para esses casos de não concordância com a decisão da administração. Quem pode interpor recurso administrativo? Eles devem ser interpostos por requerimento do interessado, com a clara exposição dos fatos e fundamentos do pedido revisional, podendo ele fundar em razões de legalidade, ou seja, quando a administração viola algum dispositivo legal, ou em razão do mérito, do próprio conteúdo da decisão da administração. O prazo para interpor recurso, quando não há regra específica, é de 10 dias contados da ciência ou divulgação do ato. Então, quando o administrado recebe a notificação, ou quando o resultado é publicado na imprensa oficial ou algum meio de publicação oficial da administração. E cabe à autoridade decidir o recurso no prazo de 30 dias a partir do recebimento do recurso, prazo esse que é prorrogado, ok? Quais são os efeitos necessários do recurso? Em regra, pela 9784, o recurso não tem efeito suspensivo. Então é importante, em regra, o recurso não tem efeito suspensivo, mas o recurso administrativo pode receber o efeito suspensivo de ofício ou a requerimento da parte quando houver receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução desse ato que foi proferido em primeiro grau. Então, caso a autoridade perceba ou caso o administrado perceba que a execução do primeiro ato decisório, vai implicar algum prejuízo, algum receio de reparação daquele prejuízo, ele pode solicitar o efeito suspensivo desse recurso ou a própria autoridade pode conceder de ofício, ok? Caso hajam mais interessados nessa decisão recursal, nessa decisão que pode modificar a primeira decisão administrativa, a administração deve intimar para que eles participem da tramitação do recurso no prazo de 5 dias. Ok? Quais são os resultados possíveis do recurso? O órgão competente para apreciar o recurso, ele pode confirmar, modificar, anular e revogar, total ou parcialmente, a decisão que foi recorrida. Então, os efeitos do recurso administrativo são bastante parecidos com os efeitos possíveis do recurso na esfera judicial. Então, a decisão no recurso, ele pode confirmar a primeira decisão, ele pode modificar a primeira decisão, ele pode anular a primeira decisão e assim a primeira decisão ser refeita, ou ele pode revogar total ou parcialmente a decisão que foi recorrida.
Mas é necessário, pessoal, deixar bem claro que se houver um agravamento da situação do recorrente, ou seja, se a administração no recurso decidir agravar ou majorar aquela pena administrativa que foi imposta na primeira decisão, é necessário que a administração dê oportunidade para o administrado para apresentar suas alegações a respeito desse interesse de majorar aquela pena que está sendo aplicada. E isso está lá no parágrafo único do artigo 64. Vamos ver os efeitos do recurso administrativo no caput. O órgão competente para decidir o recurso pode confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação anterior do recorrente, esse deverá ser cientificado para que formule as suas alegações antes da decisão. Então a administração vai indicar que pretende agravar a sua situação e ele tem que ser intimado para que apresente as suas razões. Ok? Quais são as hipóteses de não conhecimento do recurso? Se ele é interposto fora do prazo, se ele é interposto por pessoa não legitimada, se ele é interposto após o exaurimento da instância administrativa, ou seja, não cabe mais recurso administrativo, ou se ele é interposto perante órgão incompetente. Mas nessa hipótese, se ele é interposto perante órgão incompetente, a administração vai receber esse recurso e vai remeter para a autoridade competente para que aí sim possa julgar aquele recurso administrativo. E aí, pessoal, olha que interessante. Mesmo se a administração não conhece aquele recurso, ela pode exercer o poder de autotutela. Então, ela pode revisar esse ato, se esse ato ele foi considerado ilegal ou se a administração no recurso percebe que não foi a melhor decisão dada. Claro que essa decisão também precisa ser fundamentada. É uma decisão necessariamente motivada. Se houver fatos novos ou circunstâncias relevantes que impõem a revisão do ato administrativo no recurso, o interessado pode solicitar a revisão do processo que resultou numa sanção, resultou numa penalidade administrativa, ainda que já tenha ocorrido o trânsito dessa decisão administrativa. Então, a decisão administrativa final pode, inclusive, ser revista no caso de fatos novos. E aí uma última observação quanto aos recursos: se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, a autoridade que decidiu em primeiro lugar, se ela não reconsiderar essa sua primeira decisão, ele deve deixar claro de forma explícita, antes de remeter esse recurso para a autoridade superior, os motivos da aplicabilidade ou inaplicabilidade dessa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a hipótese no caso concreto. Então, a autoridade que primeiro decidiu, ela tem uma oportunidade de rever o seu ato que foi praticado antes de remeter o recurso para a autoridade superior julgar. Ok? Pessoal, então terminamos o recurso administrativo. Na próxima aula nós vamos começar o processo administrativo disciplinar. Ok? Um abraço.